convidar então, sejam chegar até aqui à frente, com muita alegria que recebemos esta família que representa isto que nós acabamos de cantar. O Espírito Santo foi deixado para nos capacitar a sermos testemunhas de Jesus, do Evangelho, e o Márcio, a Márcia e o Sejão, Márcio e Poliana são os amigos. O Sejão e a Márcia, eles decidiram, eles ouviram o convite do Redentor, primeiro para serem dele e depois para cumprirem a missão de falar dele a outras pessoas. E têm servido no treinamento de jovens, de homens e mulheres vocacionados, chamados também. Foi assim que nós os conhecemos, num lugar de treinamento, na Palavra da Vida, no Brasil. Foram lá para treinar outras pessoas para fazer a missão, cumprir a missão do Senhor. Então, têm se dedicado, têm usado as suas vidas, a sua saúde, o seu corpo, que já está bem gasto, ao serviço do Senhor. É um elogio, não é? Um elogio. Cabelo branquinho. Mas que se deixaram usar bastante. O Sejão tem tido vários problemas de saúde, a Márcia também, mas estão aqui fortes, e Deus tem cuidado, tem renovado, mesmo com dores, eles têm servido a Deus em lugares difíceis, e para nós tem sido um encorajamento. Tê-los aqui é um ânimo para a nossa missão, para a nossa família, e depois de os conhecerem, acredito que também ficarão animados e encorajados. Eu queria orar pelo Sejão, pela Márcia, que tem 2 filhos, depois vamos apresentá-los melhor, mas agradecer a Deus por esta oportunidade. Nosso Pai, nós queremos Te agradecer por Jesus Cristo, pelo que já pudemos cantar, pelo que já pudemos dizer acerca do Teu amor, da Tua bondade, por nos teres deixado o Teu Espírito, a Tua Palavra, que nos ensina a ser igreja. É o Teu Espírito, é Jesus Cristo, é a Tua Palavra que nos ensina também a receber bem os Teus servos. E é uma alegria ter aqui o Sejão e a Márcia, ter este casal que foi separado por Ti, foi capacitado por Ti para Te servir, e eu e a Graça temos sido abençoados pelo testemunho, pelo ministério deles, e sabemos, ó Deus, que centenas, milhares de outros casais, outros jovens, outras pessoas foram e têm sido abençoadas por este casal. E pedimos que os uses para abençoar estas vidas que estão aqui. Pedimos ao Deus que use o Sejão para comunicar com fidelidade aquilo que Tu lhe transmitiste já, que já está no seu coração, na sua mente, e pedimos que o abençoes nesta hora de trazer a Tua Palavra e o desafio para nós continuarmos a servir-Te cada vez mais e melhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Mufakacho yadokomo yefekakom marha oroto tahorero maku kan kronomak meri fora arnorutotokom mentacho. Como aqui é Portugal, fala português, é uma das línguas do Brasil, né, que vocês colonizaram. Eu acho que vocês entenderam tudo que eu falei. Essa é uma das 247 línguas faladas ali no Brasil pelos povos indígenas. Mas é um culto, né? Então a Bíblia fala que tem que ter intérprete quando fala uma língua estranha. A Márcia entendeu tudo, ela pode traduzir para eles não ficarem pensando o que eu falei. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Eu estou muito alegre de estar aqui para estudar a Palavra de Deus com vocês hoje. Foi isso que ele falou. Interessante, né? A música que vocês cantaram. É quase que o resumo do desafio nosso, né? Da gente ter esse poderoso Deus, conhecemos esse poderoso Deus, mas às vezes vivemos como se fosse um Deus muito pequeno, que a nossa fé, que é o nível, né, de marcação do que realmente, e de quem é esse Deus que nós cremos, estudamos e cantamos. E estamos num processo, né, num tempo de vida aqui, que estudamos o que aconteceu lá atrás e vemos toda a veracidade desse poder de Deus ao longo da história, e olhamos para frente, cantamos da sua segunda vinda. Então nós temos que viver nesse momento, né, sabendo que nós não vamos morar aqui eternamente. Pensamos e até vivemos achando que vamos morar aqui eternamente, pelos nossos valores, pelas
tudo que nós gastamos, nosso tempo, nossa vida, nossa energia, parece que nós estamos construindo aqui um lugar para a eternidade. É isso que eu queria que nós pensássemos isso, né? Apenas um Deus. Porque nós construímos deuses pessoais. São vários tipos de deuses que eu e você temos, infelizmente. E damos muito valores para esses deuses. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Eu tenho uma família, claro, 2 filhos, alguns netos. Depois nós vamos apresentar. E Deus nos tirou da cidade e levou para um lugar, né, no interior, depois mais para o interior, que é no interior do Brasil, lá na Amazônia, né, no meio de uma comunidade indígena. Então essa língua que eu falei é do povo Wai-Wai, é uma das 247 que falam no Brasil, onde eu e Márcia tivemos o privilégio, né, de viver. A Poliana já visitou, o Márcio já visitou várias aldeias lá. Eu estou pagando aqui as quantidades de viagens que eles fizeram para Roraima. Eu falei, agora eu vou visitar você, lá na aldeia de você, lá em Portugal, né? Então, essa é a realidade que Deus foi nos tirando, né? Mas cada vez que você olha para onde nós estamos indo, para essa realidade da vida eterna ao lado de Deus, nós somos, né, não somos cidadão desse local. Você é cidadão português, cidadão brasileiro, cidadão de outros países. Pode ser que você tenha dupla cidadania, como alguns aqui, mas pela lei nem é permitido 3 cidadanias, mas pela lei de Deus é. Porque nossa principal cidadania é cidadão do céu. E quanto mais você curte essa cidadania celestial, mais você obedece, mais você se submete. Quanto mais você acha que você é cidadão português, cidadão brasileiro, cidadão de outro país aqui representado, você começa a valorizar essa realidade terrena. Nós temos que viver aqui, mas eu não sou daqui. Como viver aqui e andar, né, com esse Deus Todo-Poderoso que tem um plano. E se você começa a entender o plano desde o início, né, desde lá de Gênesis até Apocalipse, e falar, poxa, Deus tem esse plano. E Ele me salvou e colocou o Espírito Santo, nós cantamos. E Ele quer nos chamar, e depois Ele falou, vai, obedeça. Então eu creio que nós temos que estar atentos, né, a essa realidade desse único Deus, e ser o único Deus nosso. E a gente detectar os deuses pequenos que nós temos. Pode ser que o Deus seja diplomas. É errado estudar? Sim ou não? Não. Mas quando se torna um Deus, aí fica errado. Quando eu não tenho tempo, né, de ir para a igreja, porque eu tenho que ficar em casa estudando, porque eu tenho prova segunda-feira. E quantos jovens não falam isso para os pais? Quantos de nós adultos que estão fazendo um curso e tal, chega, poxa, esse domingo eu vou ter que sacrificar o culto por causa do curso que eu estou fazendo, eu tenho que estudar. Então começa a criar deuses. Se você quer ter uma boa casa, aí não pode vir, pastor, essa semana, ele trabalha com imigrantes também, ele falou, só que tem domingo que a pessoa recebeu uma proposta de um domingo trabalhar por $450, uma diária. Aí ele liga e ainda fala assim, pastor, eu não vou no culto. Me ofereceram $450 por uma diária. Eu vou ganhar esses $450. Perdão, mas eu não vou no culto. Então a gente começa a falar, mas temos que viver aqui, temos que ter salário, temos que trabalhar, sim. Quem é da área de saúde vai fazer um plantão de sábado, domingo, faz parte, né? Trabalhar na área de saúde, ser um médico, um policial. Mas quando você tem a possibilidade de escolher entre isso e isso, você fala, poxa, o que eu estou vivendo, eu estou satisfeito com o que eu tenho. O duro é você falar, eu estou satisfeito, por mais que me ofereça $600 por um dia, mas eu estou comendo, eu estou morando, deixa eu ir tirar o dia do Senhor, o domingo, para poder cultuar. E essas decisões que nós temos que estar atentos quando você tem um relacionamento íntimo com Deus. E você reconhece, né? Eu gosto da história daquele menino, pai, que olha o tamanho de Deus. Falou, filho, olha aquele jato passando lá em cima. Aí ele olhou aquele rastro branquinho que fica no céu, né? Aí ele falou, qual o tamanho daquele avião? Ah, pai, é pequenininho. Muito pequeno. Aí passou uns dias, o pai pegou o filho, foi lá no aeroporto, tinha aquele 747, aquele jumbão e tal.
Aí ele conseguiu perto da pista assim, daí falou, filho, qual o tamanho desse avião? Ah, pai, é muito grande, é enorme. Aí ele falou para o filho, filho, o quanto você está próximo de Deus é o quanto é o tamanho do seu Deus. Eu acho que isso a gente pode tirar uma grande lição, que algum casal liga para o pastor, liga para alguém que é mais maduro, estou passando dificuldade. Como está a tua intimidade com Deus? Como está a tua devocional com Deus? Como está o teu culto doméstico? Como está o teu estudo efetivo? Decorar versículo? Vida de oração? Ah, você sabe que eu estou muito cansado, eu trabalho demais? Você sabe que eu não tenho tempo para isso. E ainda fala assim. Sou um folgado igual você que tem tempo de fazer devocional. Esse é o tamanho do nosso Deus. Então nós temos esse Deus Todo-Poderoso. E nós temos que entender que Deus, desde o princípio, né, ele falou para Adão, falou para Noé a mesma ideia. Né? Ele tem um alvo, né, de encher a terra de adoradores, pessoas íntimas dele. Então, quando chega quarta-feira vai ter reunião de oração, é um milagre ver a porcentagem de pessoas que vêm na reunião de oração, de quarta-feira. A maioria das igrejas, eu sei que aqui não, todo mundo vai estar aqui quarta-feira. Agora, por que a gente tem que orar? A palavra nem saiu da minha boca, Pedro, e Deus já sabe. Será que eu sou um agente secreto de Deus? Deus, ó, a minha irmã que eu fiquei sabendo, ela está, né, com um probleminha de saúde, está precisando uns remedinhos e tal. Deus, o senhor não sabia, mas eu estou falando da minha... Deus, essa moça aqui está estudando, está precisando de prova, e precisamos orar por ela. Deus sabe detalhes de nossas vidas. Antes, agora e depois. Mas Deus quer essa intimidade, essa dependência. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu estou com uma situação... Como eu converso com um pastor, como eu converso com a minha esposa, como eu converso com um amigo... Nós temos que ter esse mesmo tipo de atitude e falar, poxa, nós estamos tirando esse tempo para ter essa intimidade com Deus, porque eu vou fazer isso o resto da vida. Eu acho que vai ser maravilhoso nas situações difíceis que eu já vivi, o Pedro falou um pouco nessa área de saúde, né? E às vezes que eu e Márcia ali chorando com Deus tal, e clamando nessa área de saúde, e chegar lá e falar, Jesus, quando ele voltar a buscar, ou se ele falar, está pronto a tua morada, vem para cá, e falar, ó, eu queria te agradecer, Jesus, aquela vez eu estava mal. O Senhor estava ali comigo. Eu acho que nós precisamos desenvolver isso. Essa amizade, essa intimidade, esse tempo. Nós somos um povo que temos tudo para sobrar tempo. Eu sou da época, morei em lugares que era fogão a lenha. Hoje você tem micro-ondas. Então, imagine uma mulher, e lá fora eu vi minha avó, vi minha mãe, vi o pessoal ir lá e pau! Boa no machado, porque tinha que rachar a lenha. Depois coloca lá e fica. Eu vi ferro de passar roupa com lenha e o terno branco. Imagine cair um fagulho de carvão no terno branco do meu avô. A briga que ia dar, porque aquele terno ele saía todo, aquele chapéulão, né, era estilo. E ela teve que aquecer o ferro com lenha. E hoje o que mais nós falamos, antigamente pegava uma carta, escrevia, errou a massa, começa de novo, a massa. Ou datilografia, errou, tira, faz de novo. Hoje é Ctrl+C, Ctrl+V, pau, o cara recebeu lá do outro lado do mundo. Você ia no correio pegar fila, pagava, nós demorávamos 60 dias para receber uma notícia de volta. Porque nós morávamos no avião, era a cada 30 dias. Então a carta ia, daí depois ia no correio, ia lá, alguém escrevia, daí no outro voo, 60 dias depois, recebia a resposta. Hoje, fração de segundos eu recebo. E o que mais nós escutamos das pessoas, você que dá aula de Bíblia em EBD, ó, dei uma tarefa para domingo. Quem fez? Ah, eu tentei, mas não consegui. Não tive tempo. Então esse alvo é encher a terra de adoradores. E um método. Ele podia usar anjo, pedra, mula, podia ele mesmo, Deus, né, vir cá e falar com as pessoas. E o que aconteceu? Você, pecador limitado, que foi resgatado, que cantamos, né, recebeu o poder do Espírito Santo, o método dele é usar você e eu para que outros sejam alcançados. Então nós queríamos pensar nisso hoje, né? Gênesis 1, 28, né? Deus abençoou e lhes disse:
Sejam férteis, multipliquem-se, enche, né, a terra de adoradores. Esse é o plano, lá em Adão. Interessante, é mais do que nós queremos essa presença de Deus, estar na presença de Deus, Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com o seu coração, né? A gente às vezes vive, né, numa aparência linda, todo mundo aqui veio, colocou uma roupa bonita, está aqui todo mundo com Bíblia, mas e amanhã? Depende do seu coração hoje, né? Depende do seu coração, que Deus já ganhou, amanhã você vai continuar, quem sabe uma roupa de trabalho, mas o teu coração continua a ter essa intimidade com o Pai, né? Esse Deus Todo-Poderoso. E é interessante que ele aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, né? Celebrai ao Senhor. Ele quer pessoas que tenham essa intimidade com Deus, essa alegria de estar na presença dEle, né? Então, nosso alvo não é só por aquilo que Ele é, e também por aquilo que Ele já fez em nossas vidas, né? Ter um coração grato. Ele é Deus, mas olha para tudo que Deus já fez na sua vida. O quanto enche de gratidão, né? Só de pensar o sofrimento da cruz, só de pensar de todo o tempo, né? As pessoas olhando ali para o momento do Messias chegar, e nós olhando já que o Messias chegou, e temos toda essa informação para a nossa vida, que nós temos feito com isso, né? Então, obrigado. Obrigado, Pedro. Nós estudamos, sabemos, mas o que ele fez. E é interessante que essa realidade da maldade, né, depois ali de Adão e Eva, foi se multiplicando. E nós vivemos um momento agora que tem a guerra da Ucrânia, mas eu estava lendo que tem mais em outros países, mais 28 guerras, hoje, 2022. Então a maldade de jogar bomba, de dar tiro, de ver pessoas ali sendo bombardeadas, né, sendo metralhadas tal, por causa de alguns valores, tudo. Em Gênesis 6:5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E Deus decidiu uma coisa difícil para nós, né? Tem pessoas que lêem o Antigo Testamento e ficam questionando, nossa, como Deus era firme, né? Disciplinar. Às vezes morria milhares de pessoas, que era permissão de Deus. Ele estava trabalhando no coração das pessoas. Nós estamos agora prestes a eleições. Tem gente, se entrar esse presidente, vai acontecer isso, será aquilo? Eu falei, independente, como está o nosso coração perante Deus, para a gente aguentar uma guerra, uma guerrilha, um governo que a gente não gostaria, vão colocar pessoas na sua casa para morar com você, a gente vai falar de Jesus para essas pessoas. Mas você vai morar com outra família com você? Eu estou em um país que está debaixo do governo de Deus, e Deus permitiu que eu não tivesse a minha privacidade de ter uma casa só para a minha família. Então, estão com vários prognósticos aí do Brasil, né? Então, alguns já estão falando, não, que se entrar o governo tal, você vai dividir a tua casa com pessoas. Não é minha casa. É a casa, esse Deus está tentando trabalhar no coração do povo brasileiro. Eu sou brasileiro, vou ter que tratar o meu coração. Não, você vai morar em que país? Eu falei, não tem nenhum plano de mudar de país. Se o governo muda, você não vai mudar de país? Eu falei, não tenho esse plano. Mas como que está, né, essa realidade de eu enxergar a maldade humana e a gente falar, não, o governo é a solução. A polícia é a solução. A clínica de recuperação de drogados é a solução. E nós sabemos que a verdadeira solução não é dar uma casa, dar um carro, dar estudos. É um coração transformado. Que você e eu podemos levar a mensagem de salvação e essa pessoa ser transformada de dentro para fora. Aí é a real transformação. Daí a tua história de vida é a minha história de vida. Não adianta eu dar uma roupa, dar bens materiais, que vai resolver. Porque senão todo país rico só tinha pessoas, né, que tinham uma vida exemplar. E a gente vê que não é isso. O Japão é um exemplo. Vivem super bem materialmente falando, maior índice de suicídio de jovens. Por quê? Porque o dinheiro não satisfaz, não realiza. Agora, dentro dessa maldade, você tem que olhar para tudo isso e falar assim, qual o meu papel? Eu vou entrar nessa correnteza e vou achar que é normal algumas coisas que eu vejo na palavra que não é, mas é uma outra época, mas todo mundo está fazendo. Lá em casa eu falava para os nossos filhos,
O que é certo, mesmo que ninguém faça, e o que é errado, mesmo que todos façam. Então nós temos que olhar para essa realidade e falar, Deus, eu quero levantar a bandeira no meio dessa maldade, a bandeira de Jesus. E como é bom você ver na história, né, bíblica, na história da humanidade, Deus permitiu alguns homens levantarem a bandeira bem alta. Deus está permitindo aqui, né, na cidade de vocês, está ter esse grupo aqui que estão levantando a bandeira. Portugal tem problema, o Brasil tem problema, mas a solução está aqui. E, apesar de toda a maldade, Deus achou graça, Noé achou graça diante do Senhor. Né? Gênesis 6:8. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Você lê o versículo lá, somente para o mal. O coração sempre somente para o mal. Mas em meio dessa realidade, tem um homem que tinha um coração diferente. E você fala, poxa, eu se me comparar com as pessoas que estão fazendo coisas horríveis, eu me sinto bonzinho. Se eu me comparar com aquelas pessoas que estão uma vida séria com Deus, eu falo, nossa, o quanto eu preciso melhorar. Se nós todos nos compararmos com a vida de Jesus Cristo, a vida de Paulo, a vida de Tiago, a vida de Judas, nós falamos, nossa, o quanto eu preciso crescer. Eu e a Márcia estamos decorando o livro de Judas, né? É só um capítulo. Mas tem cada versículo desse tamanho. Mas é interessante, Judas, né? Ele era meio irmão de Jesus, era irmão de Tiago também, que era meio irmão de Jesus. E ele começa o livro dele falando, Judas, servo de Jesus Cristo. Ele podia falar assim, Judas, o cara, irmão de Jesus Cristo. Mas ele não. Judas, o nome, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então você vê, se eu, perante a Márcia, eu falo assim, Márcia, eu sou teu servo. Zero de problemas. Quando eu acho que eu tenho direito a alguma coisa, de vez em quando sai uma palavra sem amor, sem vontade de servir. Aí o que acontece? Você me perdoa? Eu falei uma palavra que machucou. Ela falou, machucou mesmo. Aí vocês, depois de 44 anos ainda tem isso? Eu falei, eu sou um ser humano, limitado. E às vezes a gente brinca assim, porque uma vez aconteceu, a Márcia falou, nossa, a gente está muito cansado, a idade, tomando remédio. Você viu como eu falei com você hoje? A gente estava caminhando, né, eu parei em frente dela assim, ela parou, eu falei, o que foi? Não é cansado, não é idade. Não é remédio. É o meu pecado, é o teu pecado. Eu preciso te perdoar, você precisa me perdoar. Aí a mulher chora, né? Ela não é verdade. Você me perdoa, eu fui duro com você também, né? Abraçamos, ninguém entendia nada. O pessoal passando, a gente orando, abraçado, chorando. Vamos continuar casados? Ah, vamos, não quero. 44 anos. Você gosta de andar com pessoas. Noé andava com Deus. Imagina o que é andar com Deus. Você desenvolver essa vida de oração, de você bater papo com o Senhor, com respeito, mas Ele é nosso Pai. Jesus é nosso irmão. Você é filho, é família. Eu vi aqui a Ana chegando, um abraço no pai, estou com saudade. Quantos dias você ficou longe? 2 semanas. É muito tempo. Quase acabou o coração do pai. Mas porque é família. Né? Eu não vi o Pedro há muito tempo. Não sei quantos anos, Pedro. Faz tempo. Aí é gostoso chegar aqui e dar um abraço. E a gente ter essa realidade, né? Andar com pessoas que a gente ama, né? E Deus é Deus e teve esse plano de exterminar com os seres humanos. Você conhece a história do dilúvio? 40 dias de chuva, 40 noites de chuva. 1 ano e 17 dias que ela ficou flutuando. Um navio de 150 metros, 25 de largura, 15 de altura, sem um estaleiro, sem uma fábrica de navio, sem engenheiro naval. Mas um homem dependente, obediente, e ali. Se alguém brinca com você porque você é crente, se alguém fala alguma coisa que você não é politicamente correto, nós crentes não somos politicamente corretos. Se você tentar ser politicamente correto na universidade, você já está rodando. Se você tentar ser politicamente correto lá onde você faz atividade física, porque tem hora que você não vai falar, poxa, está errado. E você não vai ficar quieto ou vai fazer igual. Você vai explicar para a pessoa por que está errado. Então, essa realidade, né, de Deus disciplinar. Então, Noé entrou na arca, é a família, né, Gênesis 7.
Noé era novo. Né? Se você fala, poxa, já estou com uma idade para o ministério agora, falar de Jesus, Noé tinha 600 anos. Então nós aqui de cabelinho branco estamos sentindo assim, pô, estou no pique ainda, né? Para a gente começar o ministério. Vamos lá, né? Nós recebemos um casal, há 10 anos atrás, aposentaram, 60 anos os dois, já estão lá há 10 anos, com 70 anos agora, tem mais pique, mais energia, estão com um ministério maravilhoso, trabalham junto com o Serginho lá no Lomar. Precisa ver o senhor Valdir, sobe na escada, vocês vão ver um vídeo. E essa é a realidade. Aí eu sempre fico pensando, quando você vai falar de Jesus para alguém, né? Falar, depois eu falo. Não deixe para depois. Porque a palavra de Deus, né? Em Gênesis 7,16, o Senhor fechou a porta da arca. Terminou o tempo. 100 e tantos anos, construindo, a pessoa passando ali, falando, não é. Imagine, o pessoal indo para a festa, você que é jovem e você indo para a igreja. O pessoal indo para a praia e você pegando a Bíblia no sol desse, falou, vou lá para o culto. Aos teus amigos da escola, olha para você, ó, a família da Márcia, antes de se converterem, né? Graças a Deus, todos os 20 e tantos depois se converteram ao longo da história. Mas quando eu morava na beira da praia, e eles tudo indo para a praia, prancha, surfista, e a gente pegando as crianças, aquele sol de rachar, né, indo para o culto, 9 da manhã, 8h30, e eles quase que acabavam com a gente, né, falando, pastor fez lavagem cerebral, não é possível um sol desse, Guarujá, prancha ali, tá dando onda, e você vai para o culto. Que absurdo! Eles ficavam doidos, né, porque a praia era mais importante, né? A praia era o Deus, a prancha era um semideus. E Deus fechou, né? E depois de 1 ano e 17 dias, sobre o Monte Ararat, Deus pediu para oferecer holocaustos. E eu gosto muito de Gênesis 8:21, porque nós temos o nosso dia, nossas atividades, e você pode fazer uma reavaliação diária quando vai deitar. E eu achei legal, assim, quando Noé fez o holocausto e colocou os animais ali, queimou, e tem fumaça. E a Bíblia, né, Gênesis 8, fala que Deus aspirou o suave cheiro com a oferta de Noé. Como foi o seu dia? Então nós podemos planejar hoje, que eu quero chegar à noite, deitar na minha cama, falar, Deus, esse foi meu dia, esses foram meus pensamentos, minhas atitudes. Pessoas que estavam do meu lado, eu tentei falar do amor de Deus. E depois de tudo isso que aconteceu, começou tudo de novo, né, com uma família, falou a mesma coisa. Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, enche a terra. Então, esse é o plano de Deus. Mas nós vamos ter sempre essa concorrência. Eu queria que nós enxergássemos isso, essa luta nossa, de Deus fala e a minha vontade. Aí, Gênesis 11, o mundo todo havia apenas uma língua. Olha que coisa maravilhosa. Eu e mais tivemos que estudar uma língua. Vocês já aprenderam outras línguas, né? Eu, depois de... não era tão garoto, a luta de aprender outra língua. E a gente vê como é a importância da língua. Nós estávamos com um paquistanês ontem, ele tentando enrolar um português meio misturado com não sei o quê, e ele não entendia muito, né? Fomos comprar um chip do celular, e daqui a pouco ele falou uma coisa em inglês, a gente emendou no inglês, nossa, ele se soltou, porque ele tinha estudado na Inglaterra. Então vê a importância da língua quando fala, né? E tinha essa maravilha no mundo, uma língua. Olha o estrago que o pecado faz. Às vezes você toma uma decisão, sabe que é errado, mas você não quer as consequências. Então as consequências vêm. E hoje temos 6.200 línguas no mundo. Então se você quer ainda ir para lugares que ainda tem abertura de ministério, lugares que quase ninguém escutou de Jesus, você vai ter várias barreiras. Uma delas é a língua. Só um modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram... Então, Deus falou, ó, espalhem mais à vontade. Encontraram uma planície em Simear e ali se fixaram, né? Ali fica na região onde foi a Babilônia, aí, acima do Kuwait, onde teve a guerra do Kuwait ali. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolo no lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus.
Olha a loucura, cuidado para a gente não fazer essa loucura. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados por toda a face da terra. Se você pega um pratinho de arroz, põe um ovinho frito, põe ali, ninguém tira foto e põe no Instagram. Ninguém. Agora alguém te convida, né? Não vou falar assim, porque o pessoal só está fazendo banquete para mim ali. Alguém te convida, daí você vê aquela mesa assim, pá! Pá! Olha a pessoa importante que eu sou. Olha o que eu estou comendo. Aí você está com um amigo que tem um carro, não sei o quê, um carro todo ferrujado, velho, você não vai tirar foto. É um carro, todo mundo, um Camaro, uma Mercedes e tal. Aí tira foto com o seu amigo, olha o carro do meu amigo, ó. Você se sente assim, mais ou menos, né? O que o povo estava ali. Nosso nome será famoso. Não seremos espalhados pela face da terra. O que Deus falou? Esse é o Deus Todo-Poderoso que tem seus planos. E tenha convicção disso. Não brinque, né? Porque os planos de Deus são cumpridos e você está vendo isso acontecer ao longo da história. Eu gosto muito de desafiar, porque vários jovens depois vêm falar comigo, falam, nossa, a gente falou aquilo pegou a minha vida. Você está num ponto de ônibus? Aqui tem ponto de ônibus. Paragem do autocarro. Paragem do autocarro. Eu estou falando muita palavra que ele não entendeu? Não entendemos tudo. Sim. Parada do avocar. Paragem. Do avocar? Autocarro. Autocarro. É mais uma língua. Paragem do autocarro. É um ônibus. Mas nós entendemos. Aí você está lá no lugar lá que vai o autocarro. E ele para. E a porta abre. O motorista... E Deus fala para você, entra. Lá atrás Deus falou com a gente. No momento da nossa vida que ele fala, o sonho do jovem de 30 anos e de uma jovem de 25. Peguei ela, era criança ainda. Então tudo que você pensa dos sonhos de estudo, de imóveis, apartamentos, casas, de carro, de moto, de viagens, de família, trabalho na igreja, a Márcia fez a PEC, aquele curso de 1 ano para trabalhar com crianças, a gente fez o curso de seminário CTL, que era de sábado, depois que nós fomos fazer o curso residente. Então você está assim, você olha para a sua vida, né, um jovem de 30 anos, e fala assim, nossa, cheguei lá. Porque casa tinha mais do que uma, carro, né, tinha carro novo, zero, você comprava carro zero, moto grande, viagem e tal, você fala assim, nossa, agora eu sou, né, cheguei lá. E Deus pede, entra que eu quero levar você para um outro lugar. E eu e a Márcia, a gente às vezes fala assim, mas Deus, por que nós? Por que eu? E Deus colocou 3 letrinhas nessa frase. Por que não você? Por que você é diferente dos ingleses, dos americanos que vieram para o Brasil quando não tinha Jesus no Brasil? Deixaram suas famílias, deixaram seus parentes. Às vezes nós não temos essa atitude de obedecer a Deus, atravessar a rua para um vizinho do outro lado. Ah, mas aquela pessoa tem aparência que é muito chata. Ele não é muito educado. Meu, Deus não falou, ó, só vai nos educados, só vai nos bonitinhos, só vai nos legais. Deus falou, ide e pregai a toda criatura. Todos os povos, todas as nações. Essa é a ideia do uso de Deus, né, para todos nós. Esse é o plano. Então, se Deus abriu a porta, já falou com você, não deixa para o próximo ônibus. Porque Ele vai usar outra pessoa, que o plano dele não é frustrado, e às vezes você perde o privilégio de ter experiências e mais experiências com Deus. Eu estava no Rio Grande do Sul, o Vitor Mitchell, conheceu a igreja dele? O Vitor me convidou 3 conferências missionárias seguidas para ser o preletor. A diretoria votou. Eu falei, mas já foi lá ano passado e tal. Ah, mas não, a gente quer de novo. Né? Ele era muito amigo, né? E eu acabei indo 3 vezes seguidas. E eu estava saindo de um culto de manhã, domingo, foi quinta, sexta, sábado, domingo, já estava quase no fim da conferência. E eu saí da igreja assim com a Márcia, estava pregando, era quase na hora do almoço, lá no Rio Grande do Sul é famoso a carne lá, o churrasco, igual aqui. E a família ia levar a gente na casa deles, fazer um churrasco especial gaúcho lá do sul, para um casal de missionários.
Quando eu saio da igreja, eu estou pregando o evangelho, eu indo pregar a toda a criatura, a família indo para o carro, eu olho do outro lado um homem com uma barba enorme sentado na rua, um morador de rua. Como chama aqui? Mendigo. Aí eu olhei, Deus falou assim, a porta está aberta, entra que eu vou te levar. Falei, Deus, mas a família, você sem educação. A família está indo para o carro, está um sol, eles vão ficar lá esperando. Eu não posso ir lá do outro lado da rua para falar com esse homem. E Deus falou, ó, eu só quero um filho obediente, eu não quero um filho desobediente. E eu estava pregando isso. Aí eu falei, Márcia, ela já estava indo, ela olhou, 1 minuto, eu já vou. Só que foi um pouco mais. Sentei, seu Aldo, tinha 3 caminhões, perdeu tudo por causa das drogas, bebida, já estava há 8 anos lá na rua, morando longe da família de todos, um cheiro horrível, uma barba. E eu falei, seu Aldo, aparentemente a tua vida vai ter um final horrível, mas só tem um que pode ajudar. Quando eu falei que tinha um que podia ajudar, ele começou a chorar. Falei do amor de Deus, e ele chorando, falei, você não quer falar com Deus agora? Ele falou, eu quero, eu estou desesperado. Ele orou. Eu nunca dei um dinheiro para essas pessoas de rua, nunca. Eu falei, perdi 20 reais. Tirei do bolso 20 reais, falei, seu Aldo, o primeiro teste que o senhor tem o Espírito Santo, que o senhor é um homem de Deus, da minha família, é filho de Deus, é irmão de Jesus, o senhor vai almoçar com esse dinheiro, porque eu não posso levar o senhor lá, porque eu não tenho essa intimidade com a família, eu gostaria. Mas 5h30 o senhor vem aqui nesse lugar, tem um lugar lá com uma torneira onde o senhor fica? Tem. Dá para você passar uma água e tal? Vou trazer uma roupa, um sapato, tudo, o senhor vai, primeira vez o senhor vai participar de um culto com a tua família nova, família de Deus. Combinado? Ele pegou o dinheiro e falou, virou pinga. Virou cachaça. 20 reais, ele falou, uhul! A minha fé é muito pequena. Nós almoçamos, tomei banho, coloquei roupa, e 5h30 voltando para... Eu estava ali orando. Falei, quando esse carro virar, não vai ter ninguém sentado lá. Não vai ter ninguém. Márcia, você é um homem de pequena, falou, eu sou. Quando virou, estava o céu lá, sentado. Daí você vê, Deus abre, obedece, fomos no banheiro, levei um saco preto, colocamos toda aquela roupa. Ele já molhadinho, estava com o cabelo molhado, a barba e tal. O homem levou calça e tal, o homem da casa que eu fiz o churrasco. Ele já parecia uma outra pessoa. Até desodorante levava. Aí ele entrou no culto, sentou. E acabou o culto, ele sentado. Ele falou, pessoal, eu precisava de uma reunião com a liderança da igreja. Nós temos aqui um novo irmão em Cristo, o seu Aldo. E ele precisa de ajuda, ele precisa de uma clínica, precisa de um lugar para restaurar essa vida. Tal. Se você deixar ele sozinho, grandes possibilidades dele não aguentar. Aí sentamos aqui, igual aqui, na frente da igreja, o seu Aldo, estamos ali conversando, daqui a pouco vem um outro senhor. Falou, posso falar? Oi? Ah, tem a câmera, desculpa. Obrigado pela assessoria técnica. E esse senhor falou, eu era o seu Aldo há 6 anos atrás. E alguém falou de Jesus, eu estava na rua, sem família, restaurei minha família, minha mulher está aqui, minhas filhas estão aqui, o meu trabalho, a minha dignidade, Jesus fez tudo isso. Aí ele foi lá, abraçou o seu Aldo e falou, seu Aldo, vale a pena. Um já conhecia uma clínica, outro estava de folga, outro dia tinha carro para levar, o outro falou, eu pago, tal. Eu sei que foi uma coisa assim, é esse Deus Todo-Poderoso, que quer usar a sua vida e a minha vida. Independente de onde você está, independente do que você acha. Então, o nosso nome de ser grande, né? Esse é o perigo, né? E hoje lutamos, né, por uma imagem. Às vezes gastamos um dinheiro grande, né, para aparência melhor, né? Eu li esses dias que mulheres estão gastando com botox, com ácido hialurônico, 20 mil reais para realinhar a face, para ficar com uma aparência mais jovial. Os meninos estão usando suplementos, anabolizantes e tal, para ficar com um corpo um pouco maior, mais volumoso. Nada disso tem erro, de você querer uma aparência melhor, ter uma saúde melhor, ter mais estudos, ter mais bens materiais. O problema é quando a gente desequilibra, né? E acha que nós vamos ser aceitos pelas coisas.
do que pelo que você é perante Deus, pelo teu caráter, pela tua vida com Deus. Essa troca, essa inversão que nós temos que tomar cuidado. Porque nós estamos num mundo que fica cobrando você. Qual o seu carro? O que você estudou? Que bairro você mora? Então a gente às vezes cai nesse engano de querer ser valorizado pelo que as pessoas estão te empurrando, a mídia. Estava com um jovem fazendo atividade física essa semana, aí um olhou para o outro e falou, não, mas custa R$3.600. O outro falou assim, passa no cartão? Daí eu falei para a Márcia, eu escutei, falei, Márcia, parece que passou no cartão, não precisa pagar. O jovem que não sei o que era, se era um celular, o que era, ele falou, não, mas é caro, né? R$3.600. Aí o outro falou assim, como se fosse, mas por quê? É isso que o cartão te vende. Você precisa ter isso. Olha, paga em 20 vezes, 30 vezes. Nós temos no Brasil hoje 70% das pessoas endividadas, trabalhando de 2 a 3 meses por ano para pagar dívida para banco. Então, você olha para ele e fala, como que eu vou trabalhar 3 meses para dar dinheiro para um banqueiro? Parece uma loucura, mas 70% das pessoas entraram nessa ciranda de querer ter coisas para aparecer e vive um sofrimento eterno. Porque quando você deve, você fica envergonhado. E como Deus tem os seus planos, né? Aí veio essa ideia de Deus, junto com Jesus ali, de confundir as línguas. Gênesis 11, de 7 a 8, venham, desçamos, né? Já a presença de Jesus, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir uma cidade. Então essa grandeza do nosso Deus com os seus planos, agora, continua. Noé, agora o alvo de salvar adoradores e usar vidas. Gênesis 12, de 1 a 4. Abraão era um homem bem-sucedido. Muitos animais, fazenda, estava com a vida estruturada. Mas um homem obediente. E eu vejo 2 obediências, né? Teve várias, mas 2 que me desafiaram muito. Quando ele saiu da cidade dele, sem saber para onde ia, eu não, fiz estágio, nós vamos lá conhecer, fizemos 2 vezes viagem lá para Meva. Depois a família falou, vamos morar lá, vamos trabalhar com população indígena. E daí, Abraão saiu da terra. E a segunda vez, você que é pai, você que tem filhos, quando ele pediu a vida do próprio filho, né, para ser em sacrifício lá no monte, e a fé dele, ele falou, eu sei que eu vou lá, mas Deus tem poder para ressuscitar o meu filho, se eu chegar no momento de ter que matar o meu filho. É esse Deus todo-poderoso, e nós temos que crer nesse poder de Deus, para cada milagre, para cada dia, né? Então o Senhor disse, sai da tua terra, né? E ele partiu como lhe ordenara o Senhor, né? Então, a ordem dada, a ordem obedecida. Interessante que em João 14, 3 vezes, no João 14, 3 versículos quase que iguais. Quem me ama, obedece. Quem obedece é porque me ama. Aquele que obedece é porque me ama. É um trocadilho de obediência e amor. É fácil falar, eu amo a Jesus. Às vezes não é tão fácil obedecer o que ele pede para você, né? Então sair, né, dessas vezes do conforto, da segurança. A minha mãe esses dias falou comigo, ela tem 85 anos, e ela falou assim, nossa, foi muito difícil eu, mãe, ver você indo embora, e quando eu vi você lá trabalhando em missões, trabalhando muito, muito mais do que você trabalhava aqui. Eu falei, nossa, fizeram do meu filho um escravo. Ela pensava. Eu falei, mas mãe, eu estou trabalhando para Jesus, a gente é servo, é escravo. Não, mas estava trabalhando muito quando eu fui te visitar, era muita coisa. Eu falei, mas é para isso que Deus nos chamou, para trabalhar mesmo, né? E é interessante que usou Abraão, usou Moisés, né? E quando está ali na 7ª praga de chuva de pedras, Êxodo 9,16, mas eu mantive de pé, né, Moisés, exatamente com esse propósito, mostrar o meu poder e fazer o meu nome seja proclamado por toda a terra. Então você vê o plano de Deus da proclamação, usar pessoas, levantar a bandeira de Jesus e essa realidade. Né? Você conhece Marcos 16,15, e de pregar o evangelho a toda a criatura. Mateus 28,19, e de fazer discípulos de todas as nações. E Êxodo 9,16, toda a terra.
Então, se você é um estudioso da palavra, você é um filho de Deus, a gente entende esse mover de Deus, fala, aonde eu me encaixo? Qual o propósito da minha vida? Eu gosto muito de jovens que se envolvem com acampamento, porque muitos acabam indo para o seminário, se tornando missionários, pastores, missionárias. Então eu estou aqui conversando com alguns jovens e é importante você se envolver cada vez mais. Ter tempo para as coisas de Deus. A gente tem tempo para tudo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Mateus 9:35. Comece com o teu vizinho, né? Comece com a pessoa lá da tua família, colegas de esporte. O meu ministério começou com amigos de esporte. E as pessoas começaram a se converter, e era um esporte difícil na época, tinha muitos drogados, o surf. E era um esporte marginalizado lá no Brasil. Não sei em Portugal como que é, mas era surf e drogas. Parece que igual hippie e drogas. Naquela época começou os hippies, começou o surf e drogas. E todo mundo confundia. Então quando você passava com uma prancha, ninguém olhava lá. É um bom menino. Não, é um bandido. E graças a Deus pela educação, pela mão de Deus, a proteção, a firmeza dos pais, eu nunca experimentei drogas nem bebida. Porque também eu era nadador, então participava de competições, tinha que treinar muito, e o técnico todo dia ali, ó, não bebe, não fuma, não faz isso, come aquilo e tal. Ia na igreja, o pastor, ó, tal. Ia em casa, a mãe, pai, tal. Então eu ficava o tempo todo. E quando apareceu alguma coisa, não, minha mãe falou que é errado, o pastor falou que é errado, então não vou fazer, ia para lá. E graças a Deus me protegeu. Quando eu fiz engenharia, a minha irmã estudava junto. Quando eu fiz educação física, na outra universidade, a Márcia era minha esposa. Então Deus me cercou, né, das possibilidades de você ir para outro caminho. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né, como testemunho a todas as nações, né. Apocalipse 5:9, eles cantam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens, toda tribo, língua, povo e nação. Qual que é a tribo que Deus tem te chamado? Pode ser que seja de skatista, né? Algum jovem fala, eu gosto de skate. Eu gosto de estudar, estou na universidade. Eu gosto de trabalhar, tenho que trabalhar. Então, meus colegas, né? Você está por acaso ali com um trabalho, eu falava isso em Márcia, né? Nós éramos professores, eu falava, nós damos aulas, mas a gente está aqui para testemunhar de Jesus. Por acaso a gente recebe um salário no final do mês, mas tem que viver Jesus. E quantos alunos nossos acabaram indo para a igreja, se converteram, são irmãos até hoje. Então, essa realidade de você entender, né, esse plano de Deus, né, e a gente entender o tamanho do Deus que você serve, e esse alvo que ele tem, e o método é você. Agora não deixe para depois. Atos 1:8, né, descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. A minha Bíblia tem a cronologia, eu gosto de colocar. Então, de vez em quando eu leio uma página, passou 3 anos, eu acho que, nossa, foi tudo rápido. Não, teve que ter perseverança, esperar, o tempo correu, e você vê o tempo correndo, a ordem de Atos 1:8 é bem clara. Eles estavam em Jerusalém, mas Deus falou, saiam. Esse é o plano desde o princípio. E o tempo foi passando. Atos 1:8, Atos 1:8, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5. E o que aconteceu em Atos 7, quem lembra? Uma pessoa sofreu. Estevão. Aí o que aconteceu? O pessoal olhou e falou, nossa, Estevão é crente, eu sou crente. Estevão tomou umas pedradinhas desse tamanho e morreu. E o que aconteceu? Aí veio a obediência. Aí começa, né? 1:8, 8:1. Todos foram dispersos. Por quê? Vão me matar. Menos os apóstolos. E quando eles foram dispersos, Judéia, Samaria. É lá em Atos 1:8. E Atos 8:1,
a igreja de Jerusalém, toda foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que falou em 1:8, fala em 8:1. Tipo Deus falando, ó, eu abri a porta do ônibus lá e vocês não obedeceram. Eu estou abrindo novamente. Aí todo mundo pulou dentro. Ele falou, eu vou tomar uma pedrada. E eles foram dispersos. Aí dispersos por toda parte, o que eles faziam no Atos 8:4? Pregando a palavra. Aquilo que Deus pediu, testemunhando Jesus Cristo, receber o Espírito Santo e ser testemunha, pregando a palavra. Então nós temos que estar atento a qualquer oportunidade de você pregar a palavra. Então esse dia na praia, minha mãe mora na praia, cada um ano e pouco, eu e a Márcia a gente passa lá para visitar, e tinha um rapaz fazendo um cigarro de maconha, bem na frente da praia, do mar. Aí eu parei com ele e falei, rapaz, isso aí é um trampolim. Trampolim para cocaína. Você já deve ter experimentado cocaína. Não, eu sou só no natural. Natural. Eu falei, cara, eu vou te falar, eu tomei uma vez na veia. Ele falou, eu tô doidão até hoje. Deixou doido. Não passou, cara. É uma alegria, um negócio assim, mas foi lá, no começo dos anos 80. Até hoje, eu falei, até hoje. O que você tomou? Rapaz, eu tomei uma injeção do sangue de Jesus na minha vida. Ah, o ser superior. O ser superior existe. Eu falei, cara, e ele quer. Aí ele foi, rapaz, já experimentei cocaína, experimentei tudo, minha vida está arrebentada, minha família, meu... Aí a gente pôde ali falar do amor de Deus. Agora você tem que estar passando e falar assim, pô, esse é um bandido, esse aí é um drogadito, esse aí é um doidão. Vou pegar a Márcia, minha esposa vai passar perto, já pensou? Se ele vem e faz alguma maldade, vamos passar longe. Vai na direção dessas pessoas, né? A gente sabe que eles precisam disso. E quantos, né? Hoje tem professor de grego que teve essa vida errada, com doutorado, surfista. Mas a gente olha, vê as transformações que Deus faz na pessoa, né? Pessoas que, infelizmente, tiveram um período na vida que estavam longe de Deus, estavam numa vida errada, mas alguém foi lá e teve que levantar a bandeira de Jesus e explicar, ó, tem solução, tem saída. Se você quer armadura, é assim, armadura. Alegre. Ah, vamos construir um monte de lugar para as crianças brincar. Não é errado. Mas lá em Atos 8:8, perseguição, o pessoal correu falando de Jesus, e na cidade que eles falavam, o que fala Atos 8:8? Havia o que? Grande, vê quem acha aí. 8:8. Fala mais alto. Grande alegria. Quer que a amadora alegre? As pessoas escutando de Jesus. Ah, eu vou levar um bolo. Pode levar um bolo, mas fala de Jesus. Um bolo dá alegria? Dá. Ganhar um bolinho à tarde, depois do almoço, um café, é muita alegria. Mas não existe maior alegria do que você levar Jesus Cristo, né? E às vezes você é o alvo de missões. As famílias às vezes estão na igreja, mas os pastores estão desesperados porque só problemas. Então você é parte do problema, ou você e sua família é parte da solução. Você sair, né, a tua família testemunhar, a tua família está íntegro, está íntimo com Deus, e você falando, testemunhando a partir do lar. Por isso que quando faz a lista ali, né, dos líderes, a maioria é dentro do lar. Então nós temos que olhar para a nossa família. Poxa, a minha família é um alvo missionário, ou é um campo missionário, ou uma agência missionária? Eu sou um alvo, ou eu sou um que vai ir e pregar essa realidade? Às vezes você está confortável em várias áreas, como eu e Márcia. Nós estávamos muito confortáveis, mesmo dentro da igreja. Mas Deus começou, né, a afligir, né? Eu sei que Deus quer confortar os que estão aflitos, quando Ele teve, né, sentiu ali compaixão pelas pessoas que estavam sem
direção. E nós temos que estar atentos a confortar essas pessoas com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, e a palavra de Deus possa afligir aqueles que estão assim, poxa, está tudo legal, a igreja está boa, tal, mas não estão obedecendo, ir e pregar, ir e pregar. E que tenhamos essa alegria, né, de que as coisas que têm quebrado o coração ao longo da história de Deus possam ser o mesmo que quebre o nosso coração. E você faz uma avaliação, né, como que está o teu coração, né? O que tem quebrado o teu coração, o que tem enchido o teu coração, os teus olhos. Se é você ter essa intimidade e falar, nossa pátria não é aqui, nós temos outra pátria e nós somos como uma neblina, né? Passa muito rápido. Não sabemos quantos minutos, quantas horas, quantos dias. Depois que eu abri o peito e mexeram no meu coração, antigamente fazia plano de 20 anos, 30 anos, eu faço plano para cada dia. Eu não sei se eu vou ter outro, né? Porque já teve vários piripacos aí. Falei, estou com tantos planos assim, falei, deixa eu ter um plano hoje. Mas que você possa entender, né, o que Deus tem para você hoje. Não deixe para amanhã. Nós somos muito, sabe, de planejar e não executar. Então execute coisas pequenas coisas. Às vezes vai, mas faz um bolo. A gente faz um bolo e dá para as pessoas que moram no prédio, com cartão. É interessante as amizades que a gente tem lá no prédio. As portas que abrem. Então são pequenos detalhes. A Márcia abriu o apartamento para ter reunião, né, com algumas mulheres. E hoje tem irmãs na igreja. Então você tem a sua casa. Hoje nós estamos muito assim, até com vergonha de visitar as pessoas. Porque as pessoas estão na tela, no computador e tal. Eu falei, se eu for lá, eu vou atrapalhar. Antes de você passar na casa de alguém, eu vou lá tomar um café. Entrava e tal, não precisava mandar WhatsApp, nada assim. Amizade e tal. Não sei se aqui em Portugal assim, mas lá no Brasil. Hoje eu falo, mas nós estamos caminhando. Ali mora o Pedro. Eu vou lá visitar o Pedro. Você mandou uma mensagem? Eu falei, eu não ando de celular, eu estou com o meu tênis, calção. Aí, não, eu não vou. Ela nasceu em São Paulo, capital. Lá é mais formal, né? Eu no litoral, praia, todo mundo. Não, mas lá eu conheço ele. É meu irmão, em Cristo. Já estudou a Bíblia comigo. Eu não vou. Então fica na esquina esperando que eu vou lá. Daí eu vou indo na direção, ver se ela vem ou não. Eu fico assim de olhando, daqui a pouco eu vejo que ela está vindo. Daí eu paro assim, vai também, né? Mas eu vou morrendo de vergonha. Aí chega lá, a pessoa me abraça, chora. Sérgio, você veio me visitar. Saudade. Vem tomar uma água, tomar um negócio. Só vim para orar com você. Vamos orar. Oro, fico lá um tempinho, quando vai embora, quando você vai voltar? Aí a Márcia fala assim, desculpa, porque eu pensei que a pessoa ia estar vendo televisão, fazendo alguma coisa e tal, e ia nos tratar assim, poxa, eu não vou poder receber. Mas até agora não deu zebra, né? Nenhuma. E ela sempre, não, eu não vou. Ela fica pensando, não, mas a outra vez deu certo, acho que eu vou. E a gente já passou cada situação, pessoa querendo se divorciar, pessoa com problemas enormes. Quando chegamos nessa informalidade, a pessoa abriu o coração. Tivemos experiências maravilhosas.